Olá, meus queridos amigos, é com muita alegria que convido a todos para este encontro com a espiritualidade. Este é o nosso momento dos passes, em que rogamos ao Senhor da vida, ao Divino Mestre Jesus, que permita que os seus obreiros, espíritos encarregados de realizarem o trabalho da fluidoterapia, possam adentrar o nosso lar, trabalhando as nossas inquietações, dispersando os fluidos grosseiros, doentios e nos revestindo de fluidos balsâmicos, de saúde, de esperança e de muita paz. Visualizemos esses irmãos de túnica muito branca, a aura radiante, adentrando o nosso lar. Enquanto o trabalho está sendo realizado, a dispersão dos fluidos, nós vamos meditar em uma passagem do livro Paulo e Estevão, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Normalmente, nós, quando tratamos deste livro, nos reportamos mais ao personagem principal, que é a vida de Paulo, e pouco falamos de Estevão. Hoje a gente vai falar sobre Estevão. Como Paulo antes, o seu nome não era Paulo, mas Saulo, Estevão também se chamava Gesiel e não Estevão. Vamos reportar a Corinto, séculos atrás, antes do ano 34, em que foi devastada, destruída por um general romano. E 100 anos depois, o imperador Júlio César mandou reconstruir, ficando uma cidade muito formosa e famosa. Formosa pelos seus encantos grego-romano e também famosa pela sua libertinagem, atraindo pessoas de todos os recantos, do Oriente e do Ocidente. Nos libertos encontrava ali uma forma do dinheiro, do emprego remunerado. E muitas famílias ricas vieram no propósito de multiplicarem a sua fortuna. E a família de Gesiel era uma família israelita, composta seu pai, a mãe e os dois irmãos, que eram Gesiel e Abigail, que mais tarde foi a noiva de Paulo. O nosso irmão, os familiares do nosso irmão Gesiel, Estevão, não é? Perdeu a sua fortuna para os prepostos de César. Havia muita injustiça e eles procuravam, e principalmente as famílias israelitas, eles procuravam uma forma de surrupiar a fortuna, muitas vezes prender. Não foi o caso do pai de Gesiel. Toda a sua fortuna foi tomada, ele foi preso, e sua mãe, que já sofria do coração, não suportou tanto sofrimento. O pai de Gesiel, que tinha boa condição financeira, ficou apenas com uma pequena vivenda, aonde daquela pequena terra ele trabalhava naquele solo para se alimentar. A sua mãe não suportou o sofrimento, veio a falecer. Gesiel ficou órfão e Abigail de mãe. Mas a vida continuava e o seu pai cada dia mais envelhecia. No ano de 34, os escravos se revoltaram e nessa revolta, que foi gerado muitos crimes nefastos, o procônsul
de Corinto, mandou pedir o auxílio de Roma, porque Corinto aí já pertencia a Roma, não era mais a Grécia. Apesar de estar no solo, mas foi conquistada por Roma. E a galera com as águias romanas logo chegaram procurando amenizar aquela situação, mas ao mesmo tempo provocando muita desordem, muito medo. E o pai de Gesiel, não vou me alongar, ele se encontrando, se achando injustiçado, foi reclamar. E nessa reclamação, ele perdeu tudo, até a vivenda que morava. Apanhou bastante, levou muitas chicotadas, chegou em casa muito deprimido para contar aos seus filhos. Gesiel já mostrava um espírito superior, porque ele sempre dizia o pai tinha aquela revolta, porque seguia Moisés, fazia fielmente os seus cultos, e Gesiel dizia que Deus sabia o que estava fazendo. Ele se achava muito injustiçado, e realmente era, mas ele pensava assim: por que os romanos têm vários deuses, são pessoas mundanas, perversas, e nós, os israelitas, os judeus, sofremos tanto? E nessa ira, sem que seus filhos soubessem, ele atirou fogo nas terras de um preposto de César, Licínio Minúcio, aquele mesmo que já tinha lhe tomado a sua fortuna anteriormente. E daí, logo foi descoberto, foi presa toda a família, Gesiel, seu pai, Jacó e Abigail. E naquela noite angustiante, os três se abraçaram como se fosse uma despedida. E Gesiel fez questão que o pai descansasse sua irmã. E ficou olhando o céu, as estrelas, imaginando o que Deus tinha, o que recado era aquele que Deus estava mandando para aquela família. No dia seguinte, Gesiel disse que o responsável por tudo aquilo, por ter ateado fogo, não tinha sido seu pai, tinha sido ele, para poupar o seu pai que já era velho. E o pai disse: Gesiel, você não fez nada, fui eu que fiz, não assumo o compromisso. Aí os dois foram para o tronco, chicoteados. O pai de Gesiel não resistiu, desencarnou. E naquele momento de aflição, Abigail fez uma prece. E o procônsul, não suportando aquela aflição: tira essa menina daí, tira essa menina daí. O soldado tirou com brutalidade, mas quando foi no caminho, ele disse: minha filha, eu sou pai, foge para longe, aproveita essa oportunidade em que Licínio Minúcio te mandou sair. Mas meu pai, seu pai já fechou os olhos para esse mundo. E meu irmão, seu irmão vai ser condenado nas galeras, vai nas galeras e nunca ninguém volta das galeras. Vai ser um cativo para sempre e não suporta o trabalho pesado e lá morre. E Abigail adentra a rua movimentada. Como nós não vamos falar de Abigail, né? Voltemos para Gesiel. Ele com o corpo todo ensanguentado, todo dolorido. Quando as cicatrizes melhoraram, foi enviado numa galera para trabalhos pesados. E naquela embarcação ia um patrício romano muito importante. E foi atacado por uma peste, em que seu corpo se revestiu de chagas purulentas, mal cheirosa, uma febre muito alta que delirava, e normalmente era muito contagiosa e ninguém escapava dessa peste. Seus amigos, seus escravos não quiseram mais cuidar dele. Aí se pensou: vamos colocar esse escravo, que ele é muito educado, que era Gesiel. E Gesiel cuidou desse patrício romano,
Sérgio Paulo, fazendo os ungüentos que ele sabia que sua mãe fazia, orando, rogando ao Deus único que ele acreditava, a lei mosaica, aos profetas, e ao cabo de mais de um mês, o Patrício ficou curado. E aí foi Gesiel que foi atacado pela peste. E o capitão resolveu que naquela noite jogaria ele em alto mar, e disse até brincando, para servir de comida para os peixes, porque ele não podia ficar ali, que ia contagiar, né? Passar aquela enfermidade, aquela peste para os demais. Mas esse Patrício, ele era muito justo. Por isso que Paulo dizia, existem santos na casa de César. Ele foi chamado para participar e ele disse, eu não posso permitir isso. Eu devo a ele minha vida. E o capitão, não posso ficar com ele aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele, quando for meia-noite, já estiver próximo do porto de Nefos, eu dou um dinheiro a ele, e ele já está doente, talvez ele nem escape. Se ele escapar, ele muda de identidade, de nome, vai para muito longe. Deixe que eu resolvo isso com César. Ele era uma pessoa importante, ela estava tratando de assuntos políticos. E assim foi feito, ele não deixou. Foi falar com Gesiel, disse que ia dar liberdade, não sabia se ele ia conseguir escapar. Se ele escapasse, ele trocasse de nome e fosse para bem longe, porque ali naquele porto tinha muitos romanos, muitos soldados romanos. Se ele fosse descoberto, ele com certeza não escaparia e ele ficaria muito mal. E assim Gesiel prometeu, ele deu uma bolsa de dinheiro, mas ao chegar no porto, botou ele numa bote, ele foi logo atacado por um ladrão que ele roubou todo o dinheiro. Mas finalmente ele conseguiu chegar na casa do caminho, onde foi recebido por Tiago, e Tiago disse que ali não tinha mais espaço, ele vinha muito doente. Pedro chega e acolhe. Ali trabalhava João, Pedro, Tiago, Filipe, e Gesiel passa 3 semanas delirando entre a vida e a morte, mas consegue escapar, graças aos cuidados de Pedro, e Pedro elege como filho espiritual. E ele é batizado de uma forma, ele conta toda a história a Pedro. A partir dali ele começou a se chamar de Estevão. E logo apresentou, ele não conhecia Jesus, ele ainda estava esperando o profeta, o Messias prometido, que o profeta Isaías tinha dito. E Pedro disse, e ele já veio, e conta toda a história de Jesus, dá-lhe os pergaminhos. Ele ficou embriagado, encantado com aquele ser divino, e ele passa a viver Jesus. E a sua oratória flui de uma forma que ele se torna o orador da casa do caminho. E já fazia curas. E foi curado um senhor que era tio de um amigo de Paulo, amigo de Damasco. E esse amigo veio, o amigo Sadoc, aquele mesmo que não recebeu ele, e disse que estava ali porque queria analisar uma pessoa chamada Estevão, da casa do caminho, que tinha curado seu tio, achava que era feitiçaria. E nesse dia vão à casa do caminho, Estevão faz uma apresentação brilhante, enquanto ele fala de Moisés, da primeira revelação, estava tudo bem. Aí depois ele adentra
a falar de Jesus, que era o Messias esperado, que era maior do que Moisés. Aí houve um grande atrito e Paulo perseguiu Estevão, criando muitas artimanhas para ele ser preso e depois condenado à morte e à pedrada. Pedro não, Estevão. E ele suportou heroicamente, com uma dignidade, e no dia que foi marcado para a sua morte, ele já era noivo de sua irmã Abigail, mas ela não sabia. Ele trouxe a Abigail para assistir. A Abigail, muito sensível, disse que não queria ir no início, que bastava ela ir no final, porque realmente ela não queria ver de forma nenhuma. Quando ela chega, o seu irmão já está quase morto. Ela reconhece que é seu irmão. Ela fala com Saulo, ele manda levar para um quarto, assim, um escritório reservado, e lá, ele já moribundo, diz: minha irmã, agora que me encontraste, eu vou te deixar sozinho. Ela aponta, disse: esse é meu noivo, com Saulo. Veja que grandeza. Ele diz: que Jesus abençoe. Eu não tenho no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Seja para ele uma companheira amorosa, dedicada e fiel. E Saulo estava ali petrificado. E assim, Estevão desencarna. E Saulo fica tão chocado com aquilo que ele termina o noivado com Abigail. Ela retorna para Jope, onde ela morava. Aí é outra história, não vamos narrar, mas o que eu quero narrar é que Estevão desencarna e nesse dia ele diz: quando Saulo é um homem bom e generoso, porque ele defendeu Moisés até a morte. Quando ele conhecer Jesus, ele vai defender Jesus com o mesmo fervor. E realmente ele estava fazendo uma premonição, porque foi isso que aconteceu com Saulo, depois Paulo. E quando Saulo, ou Paulo, se transformou no divulgador, no seguidor do Cristo, quem era o que acompanhava, que em determinados momentos ele pensava até que era o próprio mestre? Estevão. Quando ele desencarna, quem é que ele encontra primeiro? Ananias, aquele que ele perseguiu, o Paulo. E depois, quem é que vem radiante ao lado de Jesus com Abigail? Estevão. Jesus no meio, Abigail do lado esquerdo, do lado do coração, Estevão ao lado direito. Foi um encontro belíssimo, grandiosíssimo, de muita emoção. Então, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, foi quem primeiro morreu, foi o primeiro a morrer pelo Cristo. Que nesse momento, refletindo nessa mensagem, nesse personagem também tão grandioso como Estevão, vamos rogar a Jesus que esses irmãos que aqui estão conosco, trabalhando o nosso lar, trabalhando toda a nossa estrutura física, mental, emocional e espiritual, que eles possam fazer esse trabalho e encontrarem ressonância em todos nós. E assim, meus queridos amigos, agradecendo ao Senhor da vida por mais esse encontro, por mais esse trabalho de passes, aonde eu tenho a certeza absoluta que fomos auxiliados. Eu me despeço desejando a todos uma noite muito feliz e muita paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão,
Paz e silêncio espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer.